Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Barbearia na Real. Então pessoal, queria agradecer aí a todos que têm assistido os nossos vídeos, a todos que estão aí se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pela força aí, viu pessoal? Ó, no vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui com vocês alguns erros, tá? Algum erro aqui que eu cometia no começo, né? Por falta de experiência mesmo. E a gente vai estar passando aqui para você até como uma dica, tá? Então, pessoal, um erro que eu cometia muito no começo, que é algo assim que é muito importante. A gente tá fazendo de tudo para não cometer esse tipo de erro. O cliente chegava na barbearia e perguntava se eu tinha cartão. E aí eu falava assim, eu ainda não fiz cartão. E aí o cliente falava assim, então me passa teu telefone, que quando eu precisar eu entro em contato com você. E eu ali passava o telefone para o cliente, só que o cliente muitas vezes ele não retorna, às vezes ele esquece. Então, o correto de se fazer, que foi o que eu aprendi, né? Que eu falei para vocês que tudo aquilo que eu fiz de errado e tudo aquilo que eu tenho aprendido agora e feito certo, eu vou estar dividindo com vocês para que vocês também possam ter o crescimento que eu estou tendo na área. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer é o quê? Em vez do cliente pedir o teu telefone, quando você termina o corte, você fala assim para o cliente: você passa o teu número para mim poder te cadastrar na lista de cliente? E aí esse cliente vai estar passando o telefone para você. Você anota o telefone dele e aí você fala assim, eu vou te mandar uma mensagem e aí você me cadastra lá. Então, o que eu faço hoje, pessoal? Eu pego o telefone do cliente, cadastro e mando assim, obrigado pela preferência, o nome dele, no caso, vamos dar um exemplo. Obrigado pela preferência, João. Deus abençoe. Luiz Barbeiro. E aí a mensagem chega para ele. É algo que eu tive essa ideia de mandar não só, manda um oi. Não, manda uma frase agradecendo pela preferência. Cadastra ali o nome dele, certo? E aí você vai ter o contato dele. Caso você queira ali, daqui um tempo, como eu já vi alguns vídeos dando esse tipo de ideia, ali perto de 15 dias ou 20 dias, perto de dar 30 dias, se ele não apareceu, você manda uma mensagem, porque às vezes a pessoa ela fica naquela correria do dia a dia, hoje eu corto, e aí às vezes você lembrando ela acaba passando, e outra, ela vê que você está dando uma atenção. Então, um erro que eu cometi era não cadastrar. E aí o que aconteceu? Quando eu fechei a barbearia, né, que entrou a pandemia e eu fechei a barbearia, quando eu fui para o Vinícius, eu tinha poucos clientes cadastrados. Inclusive, os que estavam cadastrados continuam cortando comigo até hoje. Então, quer dizer, se eu tivesse feito esse tipo de cadastro desde o começo, todas as pessoas que ali passaram pela minha cadeira, que vinham todo mês, eles estariam até hoje cortando comigo, só que eu acabei perdendo o contato dessas pessoas. Então, algo muito importante para você estar fazendo: cadastra o seu cliente toda vez que ele for cortar o cabelo, quando você estiver ali para receber, você ali ele fazendo o pagamento, você já pede o número e cadastra o teu cliente, tá? Uma outra coisa muito importante que eu coloquei na pauta aqui hoje é o que? É você cumprir o horário. Então, uma coisa que eu aprendi, e
isso eu sempre fiz, desde lá da minha barbearia, e tenho visto isso lá na barbearia do Vinícius, onde eu trabalho. Você tem que cumprir o horário que você colocar na tua fachada, que nem eu tinha lá o desenho do meu logo na parede, e do lado o horário de funcionamento era das 8 da manhã às 7 da noite, tá? Então você tem que cumprir esse horário. Por que que você tem que cumprir esse horário? Vamos dar um exemplo que tem uma pessoa que ela está insatisfeita na onde ela está cortando, certo? Então, ela passa na frente da tua barbearia e ela vê o horário que você colocou lá. Que nem vamos supor que você colocou o mesmo horário que o meu, das 8 às 7 da noite. Então, o que que acontece? Esse cliente, ele sai do serviço às 6 horas. Então, ele calculou assim, ó, 6h30 eu vou estar chegando na barbearia. Só que, pessoal, analisa comigo. Esse cliente, ele passou na frente da tua barbearia e viu o horário, só que ele só vai cortar o cabelo daqui 15 dias. Porque ele está insatisfeito onde ele está cortando, às vezes é muito longe e você está ali perto da casa dele ou do caminho. Então, o que que acontece? O corte dele é daqui 15 dias. Daqui 15 dias ele passa e é bem no dia que você tá lá o dia inteiro, às vezes não teve muito corte, quando dá 6h20, 6h25, você fala, quem veio, veio, quem não veio mais. Você pega, fecha a barbearia antes do horário que você colocou lá na tua parede ou na tua fachada, e você vai embora. Esse cliente chega ali 6h30, 6h35, até 20 para 7 ou 15 para 7, esse cliente chega e você está fechado. Então ali, aquele cliente já não volta, porque ele já vê que você é uma pessoa que você não cumpre horário. Então uma coisa muito importante que você tem que fazer é manter o horário certinho que você vai ficar aberto, certo? Para que você não venha passar por esse tipo de situação. Uma outra coisa muito importante que eu queria estar falando com vocês é o que? A parte da comunicação com o cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu trabalhei muito tempo fechado dentro de uma firma, e era um lugar onde quanto menos você conversasse era melhor, porque eu trabalhava por produção. Então você tinha que estar concentrado ali para poder montar o anel, para você poder montar a joia ali. Então você tem que, muitas vezes a gente colocava até o foninho de ouvido quando algumas empresas permitiam, e ali você tinha que ficar quieto. Então não era toda hora que você estava conversando, claro, tinha que conversar, mas normalmente a maior parte do tempo você está quieto. Então, uma dificuldade que eu tinha, que eu vejo também como um erro, é o que? Eu tinha dificuldade muito para conversar com o cliente. Muitas vezes eu até comentei com o Vinícius que eu vim aprendendo isso com ele. Ó, você tem que conversar mais, não assim também exageradamente, mas você tem que conversar mais com o cliente, interagir com o cliente. Então, eu tinha clientes na minha barbearia que era assim, até engraçado. Ele chegava, bom dia, Luiz, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Pode sentar, ele sentava. Mesmo esquema? O mesmo corte? O mesmo. Aí eu começava a cortar. Quando eu começava a cortar, ali parava. Eu ia voltar a falar com ele na hora dele pagar. Na hora de eu pegar o espelho, e aí, é isso mesmo? Tá certinho, tá bom? Ô, tá bom, Luiz, perfeito. Pagava. Obrigado, Luiz, até a próxima. Não tinha diálogo. Então, eu tive que trabalhar isso, né? Fui aprendendo com o Vinícius essa parte de atendimento, que é uma parte, pessoal, que é essencial. É como eu disse nos outros vídeos. Tantas sensações que o cliente vai ter dentro da tua barbearia,
que o corte acaba virando um detalhe. Então, o atendimento ele é muito importante, o tipo de conversa que você vai ter. Então, você tem que saber também avaliar o teu cliente, se ele é uma pessoa que gosta de conversar, você é uma pessoa que não gosta. Tem pessoas que são quietas mesmo. Então, você começa a conversar, a pessoa só responde o que você falou e não dá seguimento. Então, ali você fica quieto. Então, você tem que ser ponderado nisso. Uma outra coisa que é um erro que eu cometi, que eu aprendi com o Vinícius, que é uma coisa que ele não faz, é o que? Atender o cliente alcoolizado. Muitas vezes o cliente chega na tua barbearia e ele já vem com uma cerveja na mão, você já vê que ele está meio alterado. Então eu vou contar para você uma experiência que eu tive. Por falta de conhecimento eu errei. Hoje eu sei, a pessoa chegou alcoolizada dentro da barbearia, a gente não atende. Na educação a gente fala, ó, você está alcoolizado, não tem como te atender, vai para casa, descansa, outro dia você volta, não tem como. Por quê, pessoal? Primeiro, a pessoa vai ficar ali mexendo na tua cadeira, é a mesma coisa de você estar cortando o cabelo de criança. Você tá ali, o cara tá mexendo, de repente o cara fica inquieto. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, o cara chegou num sábado de manhã, eu percebi que ele tava já vindo de uma noite bebendo. Eu abri a barbearia às 8 da manhã, ele chegou 8 horas da manhã com uma latinha de cerveja. Quando eu comecei o corte, falei, que corte você quer? Primeiro que ele não sabia falar que corte que ele queria. Ah, eu quero um corte militar e não sei o que, começou a falar. Pessoal, no meio do corte, não tinha terminado ainda. Quando eu subi a máquina, que eu ia começar a fazer o degradê em cima, que ele queria bem em cima, ele falou assim, não, tá bom, tá bom. Aí eu falei, não, mas eu não terminei. E ele já foi tirando a capa, não, tá bom, pegou, pagou, levantou e foi embora. O que que acontece? Esse cara vai chegar na casa dele, ele vai descansar, ele vai dormir e aí ele vai voltar ao seu estado normal. Quando ele chegar perto de alguém, ou ele for em algum lugar, ou ele mesmo olhar no espelho e falar, meu, o que que aconteceu no meu cabelo? Às vezes ele não vai nem lembrar do que aconteceu, mas algum amigo, algum parente vai falar, nossa, onde você cortou o cabelo? Ah, cortei ali em tal lugar. Ele vai estar fazendo a tua propaganda. Ali você já perdeu ele, já perdeu as pessoas da família, os vizinhos dele, os amigos dele do trabalho, que vão perguntar na onde que ele cortou e ele vai fazer a propaganda de você. Melhor do que a propaganda que você faz postando foto no Instagram ou postando foto em qualquer outro lugar é a propaganda do boca a boca. É a pessoa que chega ali, você faz um bom trabalho, a pessoa chega em casa, ela já chega contente, já mostra pro irmão, pro cunhado, as pessoas vão ver, nossa, onde você cortou? Ficou bem o corte, ah, eu cortei em tal lugar ali, ó, vai lá e tal. Só que da mesma forma, quando você erra, as pessoas vão fazer a tua propaganda também. Então, evite cortar cabelo de pessoas que você percebe que está embriagado. Que você evite esse tipo de situação que eu vivi. Beleza, galera? Espero que as dicas de hoje aí tenham ajudado vocês, certo? A gente está passando para vocês aí toda a realidade da barbearia e a nossa intenção é sempre estar ajudando aí e somando junto com vocês. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês aí e até o próximo vídeo.